Estamos aqui na TVC, eu sou Daniel Herculano e hoje vamos falar de cinema cearense. Que orgulho imenso de falar de cinema cearense hoje nesse programa especial. Nosso primeiro convidado é meu querido amigo Petrus Cariri. Petrus, tudo bem? Bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Qualquer hora aí que o pessoal estiver assistindo na web, né? É muito bom estar conversando com você aqui, Petrus. Petrus, vou começar falando, tá, do final. Eu queria que você falasse, para a gente começar, vamos inverter a história. Queria que você falasse um pouco sobre os seus próximos projetos. Eu sei que você tem um curta, né, que está rolando aí sobre Patativa do Assaré. Você está finalizando outro e vai entrar depois em filmagem de um road movie. Eu queria que você falasse um pouco dos seus próximos projetos, depois a gente dá uma olhadinha para o passado. Tá bom. Eu finalizei nesse ano um curta-metragem, foi Um Tempo de Poesia, né? Onde eu revejo um material Super 8, que meu pai fez no final da década de 70 e no começo da década de 80, com Patativa do Assaré. E esse filme, na verdade, esse curta-metragem é uma espécie de doc-fic, assim, um pouco, né, da minha relação com o poeta Patativa do Assaré, porque ele é meu padrinho, né? E eu tinha um apreço muito grande assim por ele, mas nunca tinha feito assim nenhum filme assim. E eu achava que merecia essa porque o filme é uma espécie de homenagem também, né? Fala muito dele, fala um pouco de mim, mas fala muito dele, é muito centrado na figura dele, né? E enfim, eu estava na época da pandemia. Eu tive a ideia de fazer esse filme, né? Tinha esse material de arquivo, aí eu mandei escanear, né, em 2K e fiz o filme. E é bem bacana, né? Porque estreou no Cineop, já vai estar circulando um monte de festivais aí, né? Foi premiado lá em São Paulo, na Mostra Internacional de Curta de São Paulo. E foi ótimo, assim, para voltar a fazer alguma coisa, né? Principalmente durante a pandemia, que estava todo mundo parado. E era um filme basicamente feito de arquivo, então não precisava juntar equipe, enfim, foi um bom exercício assim para, né? E esse ano eu rodei um filme chamado A Praia do Fim do Mundo, né? Que é uma espécie de filme, uma distopia assim, né? Sobre ali é uma cidade chamada Cearema, né? Que é uma cidade fictícia, mas que assim, foi filmado na praia do Icaraí e na praia de Atafona, no Rio de Janeiro, que são praias bem destruídas, assim, com a orla bem destruída, e fala da história de uma mãe e uma filha que moram em uma casa prestes a ruir e que a mãe não quer ceder, não quer ir embora da casa e quer resistir ali. E, enfim, tem um embate entre as duas, né? É um filme que trabalha muito no ambiente da fantasia, no universo fantástico, né? E foi se desenhando assim o filme. Eu acho que talvez seja o meu primeiro filme que tenha alguns efeitos assim de computação gráfica, mesmo mais pesados, sem ser só composite, esse tipo de coisa, efeitos 3D mesmo, né? E ele adentra nessa história do mundo fantástico, né? É um filme bem claustrofóbico, né? Filmado em janela 133, PIB, bem contrastado. E é isso, foi um filme que eu fiz assim, teve o apoio da Leal de Blanc, né? E é isso. Eu rodei esse filme agora, estou finalizando, né? Já terminei a montagem, estou mixando e fazendo os efeitos especiais, trilha. Estou nessa correria. Daqui 2 meses eu vou começar a filmar o Mais Pesado Que o Céu, que é um road movie, né? Um filme de estrada, né? Que a gente já está com o elenco fechado, né? Vai ser o Matheus Nastergaile e a Ana Luísa Rios, aqui de Ceará, né? E é um filme que fala sobre um casal disfuncional ali que se encontra na estrada, que não tem nada e só tem um ao outro ali, eles resolvem se unir. E a personagem principal, que é a Ana Luísa, né, a Teresa, ela passa por uma espécie de provação assim na estrada, né? Aí fala um pouco desse universo também dos caminhoneiros, né? Enfim, ela passa uma espécie de provação, de purgação ali na estrada. É isso, o que tem é isso aí no momento, e eu estou nessa correria entre finalizar um filme, terminar um filme e começar outro.
E é isso, bem corrido, desgastante. Você falando do filme com a Marcélia Cartacho, O Praia do Fim do Mundo, me veio imediatamente, pode não ter nada a ver com isso, mas eu pensei imediatamente em O Farol, tá? Do Robert Eggers, né? Que, enfim, da proporção da tela, o PIB, enfim. Pode não ter nada a ver com isso, janela, mas alguma coisa desse tipo. me veio à mente. E você falou agora do road movie que você vai fazer, e me veio à mente dois filmes, né, que eu gosto muito, dois filmes que eu gosto muito. Um é o Thelma e Louise e o outro é o Reviravolta, do Oliver Stone. Então, assim, só de pensar que pode sair algo completamente inusitado dessas obras e vindo de você já me deixa extremamente instigado a conferir. Para quem não sabe, o Petrus, ele é filho do grande Rosenberg Cariri, cineasta cearense, tá? E tempos atrás, quando eu conversei com o Petrus no lançamento de Clarice, né? Um filme espetacular, eu perguntei a ele, vou perguntar de novo aqui, eu sei que é difícil para ele responder isso, mas, Petrus, você sente que o seu cinema hoje já superou o cinema do seu pai em relação à realização? Porque o Rosenberg é um diretor gigante, né? Mas você tem um cinema muito potente. Eu queria que você soubesse disso. Já lhe falei isso outras vezes, o seu cinema é muito potente. Tá? Vou falar especificamente de 3 filmes seus aqui, que é O Grão, Mãe e Filha e o Clarice. E é um cinema gigantesco. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso. É difícil, né? Saber se superou ou não. Assim, o bacana é que são 2 cinemas distintos, assim, certo? São 2 formas de fazer cinema bem distintas e que se completam de alguma forma. Especificamente nos roteiros, né? Assim, eu fotografo alguns filmes dele, ele roteiriza os meus também, né? A gente trabalha junto, até junto com o Firmino Holanda, que é outro roteirista que eu trabalho bastante, e eu acho que os filmes acabam se complementando, assim. Mas o que eu mais, assim, eu sou satisfeito hoje em dia é porque são cinemas totalmente distintos, assim, certo? A forma de fazer cinema. Eu não fiquei na sombra esteticamente, que é o que mais me interessava, o que eu queria que acontecesse, né? É um cinema que dialoga com outras cinematografias, enfim, né? Mas, assim, essa questão de superar ou não, eu nem sei falar, eu acho que não sei te responder, é difícil responder isso aí. Mas consigo entender perfeitamente. E eu queria aproveitar o nosso papo para fazer a indicação desses 2 filmes aqui, ó. Que nós aqui do Clube Cinema, viu, Petros, apoiamos a mídia física, nós acreditamos na mídia física, acredito que a mídia física é essencial, tá? Inclusive, quero dizer para você que adoraria ter o Clarice para completar a trilogia da morte, ó. Eu estou aqui com Mãe e Filha. Nesse assunto, assim, é uma coisa que eu estou tentando, vou tentar viabilizar esse ano ou então ano que vem ainda, assim, enquanto ainda tem a coisa da mídia física, né? Porque sim, eu sou colecionador de DVD e tudo, mas eu migrei para o Blu-ray, né? Que é uma mídia maravilhosa, bem melhor e tal, em alta resolução, com mais possibilidades, né? De qualidade de imagem e som. E eu vou ver se o ano que vem eu vou dar um jeito de viabilizar a trilogia da morte, um pack em Blu-ray, porque é bem caro os custos disso, mas assim, eu gostaria de ter, sabe, assim, isso disponível assim, para o público. A trilogia da morte em Blu-ray. Não sei qual seria o formato, assim, disso direitinho, né, mas seria uma espécie de pack, assim, mas eu tô tentando agilizar isso daí, enquanto ainda tem, né, o Blu-ray. Inclusive, aqui no Clube Cinema, nós temos o apoio cultural do Clube Box, que é um clube de cinema que envia todo mês mídia física, né, para os assinantes, e coloco você à disposição, deixo o Clube Box à disposição para conversar com você depois, para a gente, se possível, lançar o Clarice, né? São 200 assinantes mês, enfim. Eu acho que é um filme que merece estar na prateleira das pessoas, merece ser visto por quem não conferiu ainda. E puxando por isso, né? Puxando por isso, eu já queria falar exatamente dessa trilogia, né? E não sei se você sabe, ano passado saiu uma lista da Associação Cearense de Críticos de Cinema, Assecine, né? Que elegeu os 20 filmes cearenses essenciais e 3 deles são seus, né? Que estão lá. O primeiro tem O Barco,
né? Tem o Clarice, alguma coisa sobre nós dois. O terceiro é Mãe e Filha, né? Que ficou em segundo lugar, inclusive. Um filme que ganhou sim de Ceará, né, Petros? Eu queria que você falasse dessa sua emoção aí. Eu acho que você que colocou, por exemplo, lançou o Grão no Cine Ceará, né? E depois teve o Mãe e Filha também. Acho que foi um momento muito importante para o cinema cearense, né? Tá vencendo o Cine Ceará com seu filme. O Grão foi, na verdade, foi lançado em São Paulo, na Mostra de São Paulo, aí depois foi para o Chile, né, em Vina del Mar, ganhou lá, ganhou Tiradentes, né, um prêmio Tiradentes, aí depois foi lançado no Cine Ceará. E o Mãe e Filha, não. O Mãe e Filha foi direto no Cine Ceará, foi uma sessão maravilhosa, assim, eu tenho um carinho muito grande pelaquela sessão, porque foi lá no José de Alencar, e foi uma sessão hipnótica, assim, sabe? Tenho boas lembranças daquela sessão do Cine Ceará, né? Foi um festival que a gente estava concorrendo ali com filmes bem interessantes, ibero-americanos, e o filme levou cinco ou seis prêmios, né? Foi bem bacana. O Barco também, eu salvo engano, ele estreou na abertura do Cine Ceará em competição também. Eu tenho uma relação bem bacana assim, com o Cine Ceará, né? Faz muito tempo que eu exibo lá, né? Desde os primeiros curtas, né, até os longas. Então, faz muito parte da minha história, assim como a Mostra de São Paulo também, que eu já devo ter exibido uns 5 filmes lá, e o próprio Festival do Rio também. E é isso, eu tô nessa... Eu te falei a história do Blu-ray já, nessa empreitada de fazer esse Blu-ray, que é uma forma de juntar esses filmes, né? E também ver se deixa de alguma forma também todos eles disponíveis, né? A trilogia da morte, né, em todas as plataformas de streaming, né? Por exemplo, Clarice já está no Amazon Prime. Eu vou ver se eu consigo disponibilizar o Mãe e Filha e o Grão, né? Para ficar esses 3 filmes, né? A trilogia completa disponível para o público. A gente está falando aí da trilogia da morte, que o Petros Cariri lançou, né? 3 filmes premiados. Então, primeiro veio O Grão, né? Depois Mãe e Filha, e aí ele encerrou com Clarice ou alguma coisa sobre nós dois, que é uma pancada, uma pancada. Adoro o filme e, como eu te falei, tem os dois aqui em mídia física. Adoraria ter o Clarice também em mídia física na minha coleção. Petros, fala um pouco, como é que você consegue olhar aí, por exemplo, na sua carreira, olhando lá atrás para a Ordem dos Penitentes, né? Que antes de estrear como diretor no curta, você trabalhou com seu pai, você aprendeu com seu pai nos sets, enfim, você cresceu nos sets de filmagem, né? A gente já conversou sobre isso outras vezes. Mas daí você chegou em 2002 e fez a Ordem dos Penitentes, né? Lançou um curta. E como é que você consegue olhar para esse curta lá atrás e olhar hoje para o Petros, né? Não só um cineasta, mas você faz direção de fotografia, você faz montagem, você gosta de estar no meio ali do filme, da produção do filme, né? Não está só filmando e acabou a entrega, né? Você meio que constrói o filme, né, de certa forma, inteiro. Não, é isso, né? Fazem 20 anos praticamente, né? Ano que vem, a Ordem dos Penitentes é 2002, em 2022, 20 anos que eu estou trabalhando, assim, profissionalmente, assim, né? No cinema, né? Cara, é isso, são 20 anos, é uma vida, né? Já, é até assustador falar isso, mas quando você começa a filmar, você é completamente inseguro, né? E faz parte, você é muito novo, inseguro, ainda está aprendendo um monte de questões de ordem prática e técnica também. E você vai definindo um pouco a sua identidade no decorrer dos anos, né? Você vai ficando mais seguro de si, você vai tentando arriscar mais algumas questões, o medo de errar vai diminuindo, assim, né? E você vai dando mais vazão, os seus desejos e sonhos, assim, né? Que no começo da carreira é tudo muito engessado, assim, engessado no sentido, assim, sabe, você quer fazer tudo certinho, assim, direitinho, e, enfim. E no decorrer do tempo também eu aprendi que, pelo menos para mim, isso funciona para mim. Eu tenho que estar muito atento a todos os setores do filme, assim, basicamente. Acho que todo diretor tem isso, né? Assim, tem que cuidar um pouco de todos os setores do filme, mas no meu caso, eu até avanço um pouco mais. A parte de finalização dos filmes, eu cuido muito, supervisão de efeito,
design de som, correção de cor, né? É uma parte que você, de alguma forma, está criando ali o filme também, né? E fora a questão da montagem. Mas eu acho que também essa questão essas questões técnicas que eu me envolvo tanto foi também porque, tipo assim, eu cresci acompanhando essas finalizações e vendo isso lá em casa, meu pai montando filme moviola, né? Então eu via também que essa coisa da montagem, por exemplo, um filme, não sei se metade do filme se faz ali, mas boa parte do filme se faz uma montagem, assim, por bem ou por mal, né? Para você destruir um filme ou para conseguir melhorar e, enfim, conseguir extrair o melhor do filme. Então, a montagem, para mim, hoje em dia, é uma coisa essencial. Eu não me vejo delegando a montagem de um filme assim, para outra pessoa. Assim, eu trabalho com o Firmino, né, que é um professor Firmino, né, da UFC, crítico de cinema, realizador também. Né? A gente fez até junto um filme chamado A Jangada de Wells, sobre a passagem do Orson Welles aqui no Brasil, e principalmente aqui no Ceará, né, para filmar o episódio Jangadeiros, né, do It's All True. E eu não vejo assim, eu passando essa coisa da montagem de um filme para outra pessoa, porque na verdade a montagem para mim virou uma extensão do roteiro, sabe? É onde você trabalha melhor as ideias, onde você suprime ideias, ou então agiganta algumas questões, ou então um personagem, né? Bota para debaixo do tapete o que você não quer, o que você não está interessado, ou então o que não agrega o filme em nada, né? Que não melhora em nada o filme. Então, é isso. É você ter controle, sabe, do filme de verdade, assim. Eu acho que é na montagem que se resolve muitas coisas, assim. Lógico, montagem, trilha, né? Correção de cor, onde o color grade, né? Que você define o humor do filme, né? Assim, muita coisa da cor, você define o humor de determinadas cenas, a tensão, né? Se é mais escura, mais clara, enfim. Uhum. Todos esses detalhes, para mim, são muito importantes assim, na concepção do filme como um todo. E, lógico, a edição e mixagem, né? Que a gente define o design de som todo do filme, né? Toda essa questão dos volumes, como os ruídos, fabricar os ruídos, foles, esse tipo de coisa, né? Que eu faço há um tempão também com o Érico Paiva, né? O Sapão, que é um parceiro aí há mais de 15 anos, né? Nessa empreitada de... eu até falo pro Érico, de me aguentar, né? Eu falo, Érico, tem que me aguentar, porque eu sou muito exigente nessa questão, mas o bacana é que também essa exigência acaba fazendo que as pessoas, né, se superem também e deem mais e criem mais, e é sempre muito rico, assim, criativamente, né, assim, exigir mais das pessoas, porque normalmente as pessoas têm sempre muito a contribuir, né. Agora, lógico, você tem que puxar isso aí, né, porque se você não puxar, não funciona. Petros, é muito bom ouvir você falar do cinema com essa paixão que você tem de tanto tempo, que só vai aumentar, obviamente, porque o cinema é a sua vida, entendeu? Então você está ali dentro, você não só filma, mas você fotografa, você acompanha montagem, você, enfim, tá como você falou, na colorização. É tudo isso, entendeu? É muito bom ouvir disso e ver em você essa paixão pulsante do cinema, entendeu? E para a gente finalizar a nossa conversa aqui do primeiro bloco, lembrando, como você falou, o Clarice ou Alguma Coisa Sobre Nós Dois está disponível na Amazon Prime, para quem quiser assistir, né? E a minha dica é que você procure também ter Mãe, Filha e o Grão em mídia física, tá? E daí, Petros, eu queria finalizar que você falasse um pouco aí de qual seria o seu filme predileto aí que você assiste, digamos assim, sempre que possível. Filme de cabeceira, assim, que eu já vi, eu já perdi a conta, assim, quantas vezes eu vi. Vou dizer dois. 2001, Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, e O Sacrifício, do Tarkovsky. Eu acho que eu já vi cada um mais de 10, no mínimo 10 vezes, no mínimo. Fora as sessões de cinema, que eu vi lá na Mostra de São Paulo, Kubrick, eu fui para 2 retrospectivas. Eu vi na sala de cinema também, uma vez em DCP, outra em 35. Então, eu acho que foram os filmes que eu mais vi, 2001 e O Sacrifício. É isso. Petros, muito obrigado por estar com a gente no Clube Cinema. Quando você for lançar o seu próximo filme, né, eu já combinei, a gente vai voltar a conversar na época do lançamento do filme, né,
porque eu quero ver o filme e a gente vai conversar um pouco sobre o filme, tá certo? Muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Obrigado a você, querido. Valeu, até a próxima. Valeu. É isso, obrigado, Petros. O primeiro bloco do Clube Cinema chega ao fim, tá? Daqui a pouco a gente volta, vamos falar agora com o Guto Parente, também outro diretor cearense. Até já. Voltamos, esse é o Clube Cinema, o seu encontro semanal com a sétima arte aqui na TVC. Hoje nós estamos falando de cinema cearense, é um orgulho imenso de estar recebendo dois diretores, grandes amigos do cinema cearense. Conversamos primeiro com Petros Cariri e agora, no segundo bloco, temos a presença do querido Guto Parente. Guto, muito bem-vindo, muito obrigado. Você está no ar, você está na TVC, no Clube Cinema. Valeu, Daniel, obrigado pelo convite. Massa, feliz. Guto, está falando contigo sobre, não sei se você lembra, mas ano passado a Associação Cearense de Críticos de Cinema lançou uma lista com 20 filmes essenciais do cinema cearense, tá? E dentre eles tem 6 filmes teus, 6. Tem algumas co-direções, né? Enfim, tem a questão que você fez filmes com alumbramento também. Mas, Guto, eu acho formidável isso, bicho. Eu queria que você, se você puder falar um pouco sobre isso. Não sei se você acompanhou a lista, você viu a divulgação. Você pode falar um pouco sobre isso? Não, essa lista me deixou imensamente feliz, né? Um reconhecimento de um trabalho de muito tempo já, né? Estou mais ou menos uns 15 anos já fazendo cinema em 2010 eu lancei o meu primeiro longo, Estrada para Ítaca, né, que é um filme coletivo. E então, para mim, quando eu vi essa lista, para mim foi uma grande honra, né, tá com esses 6 filmes e eu acho que isso é fruto de muito trabalho mesmo, né, de muita dedicação, muita paixão pelo cinema. E é isso. Só relembrando essa lista da Assassine, eu vou dizer os 6 filmes aqui do qual você dirigiu ou co-dirigiu que são, né, que estão entre os 20 filmes cearenses essenciais da década. Eu começo com Doce Amianto, depois eu tenho Os Monstros, Estrada para Ítaca, O Clube dos Canibais, né, que também passou no Bafice, no Festival da Argentina, A Misteriosa Morte de Pérola, tá? E Inferninho. Daí chegamos a Inferninho. Inferninho foi o filme número 1 dessa lista, né? E eu queria te dizer, te revelar até que o Inferninho está entre os 100 filmes essenciais também do cinema nacional, né? Eleito pela Abracine, na lista de filmes de fantasia. E eu fui convidado para escrever sobre ele. Isso me deixou assim, imensamente satisfeito, né? Porque eles fazem a escolha, os editores fazem a escolha dos textos, assim, independente do que eu quero escrever. E o seu filme estava no meu topo de escolhas entre os filmes que eu poderia escrever, né? E eu vou escrever sobre o Inferninho, quer dizer, já escrevi, né? Em breve será publicado. E eu queria que você falasse um pouco sobre o Inferninho, que eu assisti pela primeira vez no Bafice, Festival de Cinema Independente da Argentina, e te conheci lá. Primeiro vamos falar sobre o filme das sessões, depois eu vou contar uma historinha aí muito curiosa sobre o que aconteceu lá. Nossa, fico feliz que você vai escrever sobre o filme, muito legal. Eu acho... o Inferninho é um filme que ele sempre traz coisas novas para a gente, assim, para mim e para o Pedrinho, sabe? É um filme que a gente fez em parceria com o Grupo Bagaceira, né, que é um grupo de teatro daqui importantíssimo. É um projeto que nasceu em 2013. O Grupo Bagaceira, eles tinham uma ideia de uma peça e resolveram chamar a gente para conversar, para transformar essa ideia num projeto audiovisual, né? Inicialmente o filme seria uma série de TV, a gente participou do Laboratório do Porto Iracema em 2013, 2014, mas aí depois decidimos que o melhor seria fazer um filme, se concentrar nisso, se concentrar em fazer um filme,
E a gente teve esse tempo até 2016, quando o filme foi filmado, para poder estar desenvolvendo o roteiro e num processo muito especial também, de poder estar escrevendo o roteiro já com o elenco, né? O elenco que ia fazer o filme, trocando com o elenco também, construindo os personagens junto com o elenco. Então é um filme que realmente ele representa uma ideia de coletividade assim de uma maneira bem interessante, assim, bem singular. Eu adoro ver você falando sobre esse filme. Então é um filme que a gente guarda no nosso coração. Assim, ele foi lançado em 2018, a estreia dele em festivais foi em janeiro de 2018, no Festival de Roterdã, na Holanda. E aí ele, ao longo de 2018, a gente circulou com o filme em vários festivais internacionais e nacionais. No Brasil, a estreia foi no Festival de Brasília. E lançamos comercialmente em 2019, né? E desde então, o filme continua sendo muito visto, muito comentado, e o mundo está mudando muito, o Brasil está mudando muito, e sempre é interessante ver como a perspectiva que as pessoas têm, olham para o filme, né, com o passar do tempo, o filme vai se reposicionando também nessa trajetória que a gente está vivendo, né? E fico imaginando o que vai ser ver o Inferninho daqui a 10 anos, a 15 anos, a 20 anos. Eu acho que é um filme, para a gente, é um filme muito especial e que fez com que a gente aprendesse muita coisa também, assim. Aí eu vou contar, Guto, da história lá do Bafice, porque foi... Mas é inacreditável, mas é real. 2 cearenses, né? No Festival de Cinema na Argentina, em Buenos Aires. Eu tinha visto já que ia passar o filme, né? Estava escalado para escrever sobre ele e tudo. E aí a gente foi para uma masterclass, uma aula do John Waters, né? Fantástico diretor de cinema trash, né? Foi falar, enfim, de Cry Baby, de Hairspray. Foi incrível. E daí a gente senta lá no local dos convidados e tal, todo mundo, vocês podem sentar aqui, vocês que estão, né, do festival e tal. Aí eu sento, aí a gente começa a falar inglês, simplesmente inglês, porque a gente não se conhecia, todo mundo falando inglês lá. Aí tu é da onde? Você quer? Aí falando inglês, né? Inglês. Rapaz, eu sou de Fortaleza. Que é isso, mano? É brincadeira, né, mas 2 cearenses falando inglês na Argentina, né? Um do lado do outro, é algo assim inacreditável, curioso, divertido. A história, sabe? Toda vez que eu lembro, assim, é muito engraçado, mas é surreal. Chega a ser surreal, né, mas? Eu lembro que a gente riu muito depois disso, assim, sempre que lembrava dessa história. Aí, enfim, e aí que na sessão do Inferninho, né, do cinema de diversidade, enfim, eles têm uma categoria lá que é diversidade, enfim. E aí você foi apresentar o Inferninho, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa, não só lá, né, mas também em Roterdã, como foi assim apresentar um filme para um público que não, né, o público do Brasil. Essa recepção do público lá da Argentina que eu vi foi sensacional. É sempre um mistério, né? Quando a gente faz um filme, primeiro a gente nunca sabe como é que as pessoas vão receber, obviamente, né? Você pode fazer suposições e tal, mas é sempre um mistério. E ainda mais pensando nisso, né? Em apresentar o filme em culturas muito diferentes, né? A gente achava que talvez um senso de humor que o filme tem, né? Que eu acho que é bem cearense, a gente achava que talvez um público internacional pudesse não se identificar ou não compreender, mas na verdade não. Em cada país que a gente apresentou, deu para sentir que o filme ele estava chegando nas pessoas, né? Se fosse na Alemanha, fosse na Argentina, Holanda, Dinamarca, sejam de, né, o filme ele comunica porque eu acho que ele lida com questões que são questões humanas, né, muito que atravessam todas as culturas, né? Então foi muito bom aprender isso também, porque na verdade para mim quando eu faço um filme muita coisa que é colocada no filme
colocada de uma maneira intuitiva, né? E a gente aprende muito. Eu me sinto aprendendo muito com o lançamento dos filmes, né? E aprendendo sobre o filme, aprendendo sobre mim mesmo enquanto diretor, enquanto artista, aprendendo sobre as pessoas, sobre o ser humano. Então, é uma experiência fantástica. E talvez seja por isso que eu faça tantos filmes, que eu precise fazer tantos filmes, porque eu acho um momento mágico esse de lançar um filme, conversar com as pessoas e conhecer pessoas e receber esses feedbacks. Então, o Inferninho realmente ele proporcionou e vem proporcionando ainda um aprendizado enorme. Guto, para a gente finalizar nossa conversa... No lançamento do seu próximo filme, a gente possa conversar mais também, mas eu queria que você falasse dos seus 2 próximos projetos, né, que você tinha me dito antes da gente começar a conversar, que é um longa doc, né, chamado Um Jockey Cearense na Coreia, e um filme que já está em processo de montagem, né, que você filmou com os recursos da Lei Aldir Blanc, que é muito importante a gente ressaltar isso também, né, de ter editais, de ter linhas de produção, de financiamento de filmes, né, que isso é muito importante para o cinema cearense e brasileiro, chamado Abril Vazio. Então, eu queria que você falasse desses 2 projetos aí antes da gente encerrar a nossa conversa hoje. O Jockey Cearense na Coreia ele nasceu de uma situação meio parecida com essa que a gente viveu também, assim. Eu estava na Coreia apresentando o Clube dos Canibais. Eu fui para a Coreia para um festival apresentar o Clube dos Canibais. E aí fiquei amigo de uma das programadoras, que é produtora de cinema também, e ela me convidou para assistir uma corrida de cavalo lá. Eu nunca tinha ido numa corrida de cavalo, não é muito meu campo de interesse, mas achei interessante estar na Coreia, estar em Seul e assistir uma corrida de cavalo. Quando eu cheguei lá no Jockey, eu descobri que o jockey que estava melhor colocado, né, na temporada era um jockey brasileiro. E ele muito bem falado, o apelido dele, inclusive, lá era Smiling Jockey, né? O jockey sorridente. Então, um cara muito simpático, um cara muito querido. E aí, essa amiga coreana foi me apresentar a ele, né? E aí que, obviamente, o jockey é um cearense, né? E eu fui apresentado a ele, e aí perguntei de onde é que ele era, ele falou que era de Calcaia, e aí a gente começou a um papo assim, bem cearense, e rapidamente a gente se sentiu muito à vontade conversando, e ele começou a me contar da vida dele, que estava 2 anos e pouco na Coreia já, com a família, não fala nada de coreano, também não fala muito bem inglês, então assim, é uma história de vida assim, de um se vira nos 30 valendo, sabe? E aí eu joguei essa ideia para essa produtora da gente fazer um documentário sobre a vida dele, né? E aí assim nasceu o filme. Eu acabei indo para a Coreia mais 2 vezes depois para filmá-lo, também filmei ele aqui. Essa é a história do filme, né? A história o título do filme diz tudo, na verdade. É um jockey cearense na Coreia. E você falasse do Abril Vazio, né? E da importância dos editais para a produção de cinema. Cara, o cinema, a gente precisa muito de um pensamento de política pública e ação de política pública para fomentar, né, nosso trabalho, né? A arte, o cinema, em qualquer lugar do mundo, dependem muito disso, né? Não é só aqui. É um dever do Estado fomentar a arte e a cultura do país. E a gente vinha num momento muito bom, né? Alguns anos atrás, algum tempo atrás, de um sistema de fomento muito interessante e sofisticado, eu acho, do Fundo Setorial do Audiovisual, né? Que é um fomento que é feito a partir dos recursos do próprio setor, então tem uma retroalimentação aí.
do próprio setor, que infelizmente está paralisado agora, né, por conta do posicionamento anti-arte, anti-cultura desse governo. Mas a gente teve, ano passado, né, essa Lei Aldir Blanc, né, o que foi sensacional, foi algo que manteve ainda viva, assim, se a cultura, a cultura brasileira, a arte brasileira, o cinema brasileiro entrou quase no estado de coma, agora é como se a gente estivesse na UTI, e a Lei Aldir Blanc, ela chegou para poder dar um choque de vida, assim. Então, foram muitos projetos que estão sendo realizados, né? Dependendo de cada estado, claro, o estado do Ceará, a Secretaria de Cultura daqui, ela tem um compromisso muito grande com a cultura e aplicou muito bem, lançando vários editais, então tem muita gente produzindo, né? Então, paradoxalmente, esse ano tem sido um ano de muitas produções, né? Paradoxalmente, porque a gente tem um governo federal que é contra a gente e estamos no meio de uma pandemia. Mas, mesmo assim, foi um ano em que, né, você tem a produção... Acho que talvez tenha sido... certa, isso é alguma coisa para a gente verificar, mas muito provavelmente talvez tenha sido o ano em que mais filmou longa-metragem no Ceará, filmes de longa-metragem, talvez filmes de longa-metragem e de curta-metragem de modo geral, financiados, né, com dinheiro público. Então, eu tinha um projeto, escrevi um projeto de longa-metragem, tive a oportunidade de ser contemplado e filmei agora, há poucos meses, filmei um longa-metragem de ficção chamado Abril Vazio, né, que estamos agora no processo de montagem. A ideia é lançar no que vem, eu espero. Bom, eu já te digo que... Qualquer novidade que você tenha, tanto do jockey cearense na Coreia, quanto desse filme, a gente vai estar aberto para conversar sobre. Eu quero ver os filmes, obviamente, né? E desde já te agradeço, né, a presença, a paciência. A gente tentou marcar algumas vezes, agora deu certo. E está à disposição para conversar sempre sobre cinema, sempre que possível. Tá, Guto? Muito obrigado por seu cinema, muito obrigado por seu tempo aqui também com a gente no Clube de Cinema aqui na TVC. Obrigado, Daniel. Valeu pelo convite. É bom te reencontrar, né? Espero que a gente se reencontre pessoalmente em breve, mas é muito legal poder estar falando nesse espaço. Acho um projeto muito bacana e é isso aí. Conte comigo também. Tamo juntos. Obrigado, Guto. Valeu. É isso, pessoal. Hoje no Clube Cinema você teve Petros Cariri e Guto Parente conversando comigo, Daniel Herculano, sobre o cinema cearense. Clube Cinema é o seu encontro semanal com a sétima arte aqui na TVC, que tem o apoio cultural do Clube Box, o primeiro clube de cinema de assinatura do Brasil. Muito obrigado e até uma próxima semana. Valeu!